2 Samuel, está ali no anúncio 19:25. Me acompanha, por favor. O objetivo dessa palavra é ir diretamente ao coração. Quer anotar, anote, não quer, não anote, mas preste bastante atenção e me acompanhe nas Escrituras. Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 19, verso 25. Amém? Todos juntos aí? Diz assim a palavra do Senhor: quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Vamos orar? Pai, sempre que nos aproximamos da palavra de Deus, a nossa necessidade de compreensão dessa palavra é urgente. Trabalhe em nossos corações essa manhã. E eu te peço, trabalhe no meu coração essa manhã, para que a palavra de Deus enriqueça-nos, para que a palavra de Deus nos traga contrição de espírito, para que a palavra de Deus venha e nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Mantenha o livro de Samuel aberto. Acredito que nós estamos aqui diante de um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Muito difícil mesmo. Davi é um homem entre seus 55, 62 anos, mais ou menos. Ele está num momento de luto profundo. Seu filho Absalão o havia traído há algumas semanas atrás e acabara de chegar a notícia de que ele estava morto. Absalão era um jovem bonito, inteligente e filho de Davi, o rei. Davi estava completamente destruído porque, ao mesmo tempo que ele sabia que Absalão era um rebelde que havia intentado contra ele para tomar o rei, eu acho que a maioria talvez conheça essa história, ele tinha que demonstrar uma aparência de firmeza. Ele estava destruído, chegou-lhe a notícia: Absalão está morto, e ao mesmo tempo ele teria que jubilar pela destruição de um rebelde, que era o quê? Seu filho. A mente desse homem não está, ele não está bem, nitidamente ele não está bem. Não sei quantos de vocês conhecem a história de Davi, mas ela é uma história complexa. Davi, ele estava diante desse turbilhão de situações, mas elas todas estavam apontando para algo no passado de Davi. Gostaria que você pudesse ir comigo até o capítulo 12, porque o capítulo 12 havia prenunciado profeticamente de que a vida de Davi seria tragicamente mudada. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 9, nós encontramos aquilo que nós conhecemos como o confronto do profeta Natã. Você lembra? O confronto de Natã com Davi. Natã veio cheio do Espírito Santo confrontar o rei. Isso não é fácil por si só. Ele traz uma analogia, uma figura de linguagem, tentando mostrar para o rei de que certo homem tinha uma ovelhinha. Essa ovelhinha havia sido tomada por um que tinha várias ovelhinhas. Davi se indigna furiosamente e faz o quê? Se lança em juízo contra esse homem. E Davi diz: esse homem tem que morrer. E aí Natã olha e fala: é você esse homem. O verso 9 pronuncia o juízo. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele.
Com a espada você matou Urias o Heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu por sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. O pronunciamento terrível mostra de que o tecido do pecado iria se esticar, as raízes iriam se aprofundar. O pecado de Davi não era apenas um pequeno delito secreto, mas ele iria tomar proporções assustadoras e entrar por pessoas que nada tinham a ver. A família ia ser alcançada. Mas você vê aqui que é um julgamento justo de Deus. Ao mesmo tempo que o pecado encontraria o seu destino, o juízo de Deus acompanharia Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E aí você tem tragédia sobre tragédia. A começar pela própria morte de Urias. O adultério, a morte do filho de Batseba. O menino agonizou. A gente esquece às vezes os detalhes. O menino agoniza. Davi agoniza rogando. O menino está lá. Sabemos, talvez a gente não pare para pensar nessas realidades, mas o menino está sofrendo. Sofrendo por quê? Davi, você pensou em Batseba sofrendo por causa do menino? Não pensa? A gente não lê porque não está no texto, mas uma mãe, meu filho, será que vai morrer? Será que ele vai morrer? Será que ele vai morrer? A vergonha que ela tem de olhar para todos aqueles palacianos, é uma mulher de adultério. Adultério é coisa muito séria. Em seguida, como se não bastasse, Amnon força e estupra Tamar nos capítulos seguintes. Incesto e estupro na casa real. Amnon é assassinado pelo seu próprio irmão como uma vingança. Em seguida você tem um filho amado de Davi, Absalão, se rebela contra o pai, quer tomar o próprio reino do pai. E o que ele faz? Pega as mulheres do pai, arma uma tenda diante da cidade e se deita com as mulheres do pai. O juízo de Deus e o pecado humano ali, entrelaçados, como se a mão de Deus pesasse e Davi tivesse sentido toda a dor da maldade que gerou. Você imagina quantas pessoas no reino de Davi se escandalizaram com o que ele fez? Foi um pecado que se tornou, obviamente, notório com... Peraí, quem? Essa não é Batseba? E Urias? E você acha que entre os soldados isso não vazou? Você imagina quanta tristeza. Pessoas que cantavam os salmos davídicos, agora cantavam os salmos do adúltero. Às vezes, quando isso acontece na igreja, a gente esquece de todas as pregações que aquele pastor pregou e lembra do adultério, como Jimmy Swaggart na década de 80, eu vi ele velhinho agora tocando piano e eu falei, meu Deus, é o adúltero. Não sai da minha mente, o Jimmy Swaggart. Foi ele, aquele cara que fez aquilo. Então, Davi marca toda uma geração de pessoas. Tem aquilo que é evidente, aquilo que é marcante e aquilo que é subjacente. Davi está no momento mais difícil da sua vida. O texto que você leu comigo é um texto onde Davi está muito confuso, ele está voltando para Jerusalém. Você imagina o que é ser traído por um filho? Deve ser duríssimo. Eu tenho crianças pequenas, mas tenho filhos na fé, já fui traído por alguns deles, mas não em semelhança a Davi. Um filho que tentou matar o próprio pai para usurpar o trono, né? E você vê que Davi tinha um amor muito grande para Absalão. É expresso isso, né? E Davi volta confuso. O Salmo 116 foi um salmo composto na época. Você pode ir comigo até lá. O Salmo 116 é um salmo que Davi
compõe no seu período, Salmo 116, eu falei, isso está certinho, Salmo 116, um salmo contemporâneo aos relatos, é um salmo que os hebreus atribuem ao período onde Absalão intentou contra Davi. E o Salmo 116, verso 11, marca o desalento do profeta Davi, do rei Davi. E você percebe que eu não falei profeta como quem errou, não. Ele é um profeta de Deus, ele é boca de Deus para aquele tempo. Ele traz para nós realidades espirituais que apontavam para o Messias. Então, não foi por acaso, mas o verso 11 diz assim: eu disse na minha perturbação, você pode ler, todas as pessoas são mentirosas. Em quem confiar? Em quem confiar? Davi está desalentoso consigo mesmo, com os homens. Ele é o mentiroso, todo mundo é mentiroso. O que eu faço depois disso? Salmo 116, verso 11, ele traz uma espécie de sombra de total desconfiança. Sabe quando você está assim e você não confia em mais ninguém? Eu já estive assim em alguns períodos da minha vida, onde não podia olhar para os lados e a todos temia. E agora, volta lá para Samuel, ele se encontra com Mefibosete. Repito a expressão, eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Mefibosete. Mefibosete é neto de Saul, que tentou matar Davi, primeiro rei de Israel. Mefibosete é filho de Jonathan. Jonathan tinha em Davi um grande amigo. Jonathan morreu com o pai em batalha. E depois da morte de todos da casa de Saul, sobrou Mefibosete. Aleijado desde a infância, não podia andar e tampouco se sustentar. Davi estende para ele algo maravilhoso. Estende a destra da comunhão. Dá a ele algumas dezenas de servos, uma terra maravilhosa, propriedades. Mefibosete é abençoado de tal forma que Davi fala assim: como a minha mesa, como um dos meus. Então Mefibosete tinha entrada no palácio real e era tratado por Davi como um filho. Frequentemente vemos a história de Mefibosete como uma história de redenção. A gente vê ele ser tratado com misericórdia sem nenhum direito de misericórdia, já que ele era filho daqueles que procuravam matar Davi, neto. Então Mefibosete se encontra com Davi e a condição é muito interessante. Davi pergunta para Mefibosete em 2 Samuel, capítulo 19, verso 25, a pergunta de Davi é: por que você não foi comigo, Mefibosete? Foi aonde? Davi estava sendo atacado por Absalão e a expectativa de Davi é que aparelhassem um carro para Mefibosete ir na direção dele e ao menos estar com Davi, entende? Ao menos estar perto dele, como aqueles que concordam que Davi é rei. É mais ou menos: eu estou te dando apoio, venha. E o que acontece é que Davi faz uma pergunta: por que você não veio? Essa pergunta não é à toa. Essa pergunta ela vem de uma situação que vai se estabelecer, se você puder observar comigo aí os versos um pouquinho anteriores, só um segundinho. Capítulo 16. Existe um homem chamado Ziba. Ziba é servo de Mefibosete. Ziba trabalha para Mefibosete. E Ziba, assim que Davi vence a batalha, Ziba vai na direção, ou durante o período, Ziba vai na direção de Davi. Olha o que acontece no capítulo 16. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de... veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. E o rei perguntou a Ziba: o que você pretende com isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou: onde está o neto do seu senhor? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém,
pois disse, olha o que o Ziba falou que o Mefibosete disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Então o rei disse a Ziba, tudo o que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu, eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. Que situação, hein? Davi havia estendido a destra de comunhão para Mefibosete. E aí no meio do confronto, em toda aquela confusão, o Ziba aparece falando o seguinte, Mefibosete está lá só esperando que você caia, para ele tomar o rei. Meu Deus, em quem confiar? Então Davi pergunta, onde a gente vai estabelecer e ficar, naquele texto de 2 Samuel 19, 25, por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia, vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs esse seu servo entre os que comem à mesa. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse, por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Meu Deus, que situação. Ziba dizendo, Mefibosete quer a tua cabeça. Mefibosete dizendo, eu amo o senhor. Foi o meu servo que me enganou. Ziba serviu a Davi no momento do conflito. E se mostrou confiável quando todos abandonaram Davi, ele se mostrou leal a Davi. Quando Davi vem amargurado perguntar a Mefibosete, onde é que tu estava, cara? O momento mais difícil da minha vida, onde é que você estava? Mefibosete, eu sou coxo, aparelhei os bichos, mas ele saiu e levou. Você está confuso, totalmente destruído pelo pecado, vendo tudo que você causou, toda a destruição que ele está vendo, ele sabe. Fui eu. Meu filho, se ele fez isso, o choro de Davi é tão alto, não sei se você já viu isso, o choro de Davi é tão alto que Joabe manda ele calar a boca. Imagine a dor de Davi. Eu gostaria que você pudesse olhar isso, está um pouquinho antes aí, Joabe repreende Davi no capítulo 19. O rei, verso 4, o rei tinha coberto o rosto, né? Recebeu a mensagem, teu filho está morto. Todo mundo está assim, vitória, vitória. Você se lembra das canções que cantavam quando Davi entrava na cidade? Saul matou a milhares, Davi matou a 10 milhares, então o pessoal está cantando, Absalão está morto, Absalão está morto, Absalão está morto, Davi está de volta, E olha Davi, verso 4, o rei tinha coberto o rosto, ou seja, se cobriu desesperado e exclamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos, das suas filhas, das suas mulheres, das suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que amam, dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que se não sair, nenhum só homem ficará com você essa noite. E este mal seria maior do que todos que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Misericórdia. Você entende esse drama aqui? Como está a cabeça de Davi aqui? Você pode imaginar? Eu fiquei tentando refletir sobre a mente dele. Que pagada de geral do Joabe. Talvez você nunca tenha tomado uma dessa, de um liderado teu.
e está ali confuso, e agora ele está... E tem mais um problema. O Ziba diz uma coisa, Mefibosete diz outra. Meu filho me traiu, Mefibosete me traiu, ou Ziba me traiu. Joabe está me dando esporro, desculpe a palavra chuva, apagada. Um homem de meia idade, entre 50 e 60 e poucos anos. Talvez você não tenha estado nessa situação tão difícil quanto Davi nesse momento. Talvez você não tenha ainda clamado, Salmo 116, verso 11, ninguém presta, todo mundo que eu conheço é contra mim, me trai, todo mundo, eu desconfio de tudo. Primeiro ponto, tudo isso sobreveio por conta de um pecado. Não desconsidere o seu pecado. Seu pecado é maior do que você imagina. As consequências do seu pecado desafiam a sua imaginação, como desafiaram a de Adão. Segundo, cuidado para você não estar clamando pelo seu próprio coração. O choro de Davi era o choro por ele mesmo. O choro pelo remorso, já que Absalão também era culpa dele. Cuidado para que num momento como esse, você não esteja propenso a ser mais justo do que Deus. Nesse momento aqui, Davi se contenta em não tomar parte. O que ele faz? Ziba me ajudou no momento mais difícil. Mefibosete está rasgado aqui diante de mim, coração arrebentado. Eu vou tentar ficar com o melhor dos dois. Vou tentar olhar com a misericórdia que Deus tem. Ziba, fica com a metade. Mefibosete continua com a sua metade. Eu não vou tomar parte. Eu não vou gerar mais inimigos. Eu não tenho capacidade de julgar esse caso. Às vezes, queridos, quando nós estamos diante de tempos como esse, nós não conseguimos ver a graça do Senhor, mas também não devemos ser tão confusos ao ponto de tomar parte naquilo que nós não temos como saber. Tem como saber se o Ziba estava falando a verdade? Não. Tem como saber se o Mefibosete estava falando a verdade? Não. O que Davi faz? Ele é generoso. De certa forma, para um rei, ele perdoa Ziba, ele perdoa Mefibosete. Ele podia arrancar dos dois e, por já ter sido traído por tantos, dizer assim, não confio em nenhum dos dois. Mas nesse momento ele toma outra atitude. Fala assim, tudo bem, Ziba, tudo bem, Mefibosete. Eu não tenho como saber, mas o Senhor deve ter. Então, segue teu caminho. Você leu comigo, com David, que em Gênesis, capítulo 50, verso 20, José dá testemunho de que isso é real na vida de um crente. José diz, olha, o mal que parecia mal, Deus intentou para o bem. Vocês me traíram. Mas José nunca retrucou traições. E no final ele diz ainda o seguinte, a soberania de Deus me trouxe até aqui. E pela bondade dele até vocês foram alcançados. Tentaram fazer o mal, mas ele entregou isso nas mãos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cuidado em momentos de confusão, em momentos onde você julga que não confia em mais ninguém, em momentos onde os que comem à mesa aparentemente te traem com a facilidade que o maior dos rebeldes. Cuidado para não exercer uma justiça vingadora. Davi fala que não devemos julgar ninguém segundo a carne, porque também não a Cristo conhecemos segundo a carne. Davi foi exato aqui, não exerceu o juízo da espada. Talvez se ele tivesse falado Joabe fala, mata logo antes que tu tenha um novo Absalão aí, cara. Davi foi misericordioso e compassivo nesse momento. Jesus lida com as nossas mentiras o tempo todo. Promessas de lealdade e fidelidade a gente faz o tempo todo. E o que a gente faz com isso? Jesus espera, e aí espera antropomorficamente, é uma aproximação. O que Jesus espera de nós
Certamente é que quando nós estivermos diante de uma situação a qual podemos exercer a justiça vingadora, que a gente venha exercer a misericórdia generosa. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. No teu caminho de igreja você vai ser traído e enganado por pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. E você talvez venha a ser um dia enganado, e eu não falo nem de adultério, mas você possa vir a ser enganado pelo seu cônjuge. Você venha a descobrir que o que a sua esposa falou era isso, mentira. Que o seu filho, sabe, seu filho te enganou, come contigo à mesa. Que o teu liderado, que o teu discípulo, que a tua discípula, sabe o que ela fez? Aquilo que você não imaginava. Mas eu gostaria que você refletisse comigo naquilo que Deus espera de nós. E para terminar, vá até Miqueias. Miqueias capítulo 6, verso 8. Eu vou começar a ler Miqueias do capítulo 6, verso 6, tudo bem? Tranquilo? Miqueias capítulo 6, verso 6. Miqueias é boca de Deus aqui e aponta e assinala tanto para o Messias, quanto para o que Deus requer de nós que recebemos o primogênito de Deus. Repare, por favor. Miqueias capítulo 6, verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Verso 8. Ele já mostrou a você que é bom e o que o Senhor pede de você? Olha o que o Senhor pede de nós. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Justiça generosa. Que o Senhor nessa manhã possa talvez trazer a tua consciência e a minha consciência de que nós estaremos em dados momentos com sentimentos confusos, com uma mentalidade confusa, com uma vida tão turbulenta, talvez repleta de tantos desafios, de que o melhor contentamento que você pode fazer naquele momento é a paz. Seguir a paz com todos. Paulo também vai dizer que a gente deve procurar ter paz com todas as pessoas em tudo que for possível. Portanto, nessa manhã, se prepare para as mentiras, se prepare para pessoas que vão estar diante de você, traindo profundamente a sua confiança. E se prepare para ser misericordioso, generoso e andar humildemente diante do Senhor. Que nessa manhã o Espírito de Cristo possa dominar o seu coração e possa fazê-lo lembrar de situações ou preparar situações que ainda estão adiante. Nós vamos a Deus em oração, são 11h27 da manhã, e após essa oração todos estão liberados para refletir, se quiserem, como fazemos à noite, sentar um pouquinho aí, né? Pensar, Deus, do que o Senhor está falando essa manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, pelas misericórdias de Deus, nosso Pai, derramadas na pessoa do Filho, pelo poder do Espírito, essa manhã, nesse momento exatamente, o nosso coração foi alvejado pela Palavra de Deus. Muitos de nós, marcados pela vileza do nosso próprio pecado, desconfiam de todos.
Muitos de nós, Senhor, marcados pela mentira de tantas pessoas, pelas palavras trocadas, pela ideia de que aquele que nós teríamos colocado à mesa seria uma pessoa leal, uma pessoa fiel, mas nos traiu. Senhor, o coração de Davi estava ali tremendamente destruído. Mefibosete talvez fosse a última esperança de lealdade. O aleijado que foi posto por Davi como um filho sem mérito, um filho que não tinha nada para requisitar, mas Davi, Senhor, exerceu misericórdia com Mefibosete. E muitas vezes, Deus, assim como Davi, nós vamos exercer um amor e uma misericórdia, e em dado momento não teremos a certeza se essa pessoa entendeu esse amor, essa misericórdia. Nessa manhã, Deus, tanto o Senhor requer de nós uma diligência em observar os pecados que nós cometemos e o lastro que eles podem causar, quanto também se somos mentirosos e temos destruído a confiança de pessoas que precisavam ver o Cristo verdadeiro. Da mesma forma, Deus, como Davi, também há aqui entre nós aqueles que estão com o coração amargurado, profundo medo de se relacionar, um profundo medo de se entregar a relacionamentos porque já foram extremamente machucados. Que nessa manhã o Cristo que foi traído, mas que não age dessa forma conosco, o Cristo que vive ouvindo palavras de que nós vamos melhorar, nós vamos mudar, mas o que nós damos muitas vezes é o contrário. O Senhor Jesus nunca desistiu de nós, e o Senhor Jesus nunca jogou no nosso rosto as nossas iniquidades, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Que nessa manhã possamos exercer justiça generosa ao invés de juízo, porque o juízo pertence ao Senhor. Que sejamos instrumentos de misericórdia e não instrumentos de justiça própria. Que em nome de Jesus, nessa manhã, possamos refletir profundamente sobre a obra da graça que acontece em nosso meio, sobre como nenhum de nós merecia tal obra, e de que o inferno, sim, o inferno, era o juízo certo para rebeldes como todos nós, mas que é ao Senhor. Mas Deus, oh glórias, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com um grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, delitos e traições, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos. Como aqueles que deveriam ser mortos, fomos salvos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, e que o imenso amor de nosso Pai estejam preenchendo o coração de pessoas desconfiadas, ardis, pessoas que se escondem para não ser feridas. Ajuda-nos, Senhor, a essa manhã reconhecermos que o Senhor nos amou primeiro. Louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome e pedimos a Tua graça para que nossos olhos sejam iluminados e possamos ver a nossa miséria e retirar a trave do nosso olho antes de apontar para o cisco do outro. Que logo mais à noite nossos corações repletos de misericórdia, graça, bondade e humildade diante de Deus possam estar diante de pecadores como nós, pessoas que dependem da mesma graça que nos salvou. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.